Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 18 de agosto de 2025, mais um dia da nossa campanha de jejum de Daniel. Estamos no dia número 8, no nosso oitavo dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de rir e tempo de chorar, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar-se. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, Deus é o dono do tempo. Deus, Ele controla cada minuto, cada segundo. De todas as coisas. E todos nós passamos pelos Deus tempos. Nós passamos pelo tempo de rasgar e tempo de coser. Nós passamos pelo tempo de plantar e tempo de colher. Nós precisamos entender que quando desejamos viver numa terra boa que mana leite e mel, a terra prometida que o Senhor prometeu para o seu povo, nós precisaremos passar pelo deserto. Faz parte do processo. Antes da glória vem o sacrifício. Antes do júbilo vem o choro. Antes da honra vem a humilhação. Mas essa é a nossa maior dificuldade como crentes. Nós que lutamos para permanecer com os pés firmes na presença do Senhor. Nós que lutamos para guardar e conservar a nossa alma na presença de Deus. Nós que esperamos nas promessas. Muitas vezes nos tornamos irracionais. Não conseguimos entender, não conseguimos perceber a lei do tempo. Isso é um dos principais motivos que faz com que muitos crentes desistam, fracassem, parem pelo meio do caminho. O texto do tempo, porque muitos não entendem o porquê de tanta demora. E acham que Deus os esqueceu, acham que Deus não vai fazer, acham que não vai se cumprir. Muitas das vezes recebemos uma palavra, recebemos uma profecia e passa o primeiro, o segundo e o terceiro ano e nada acontece. E nós concluímos que não vai acontecer, mas o tempo pertence a Deus. Conforme já foi dito, nosso Deus, Ele é o dono do tempo. Muitos se corrompem na caminhada. Já que Deus não está a fazer, já que Deus não está a abrir a porta, eu vou dar o meu jeito. Eu vou encontrar o caminho para o alcance dos meus objetivos. Só precisamos nos lembrar de um detalhe. Só um caminho que leva à salvação, e esse caminho é Jesus. Os nossos caminhos,
Os nossos atalhos nos levarão à ruína, à destruição. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos entender o tempo. A palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Deus, Ele nos prepara. Deus, Ele nos molda. Deus, Ele nos capacita para recebermos as bênçãos. O nosso Deus, Ele trabalha com perfeição. Muitas vezes, Deus não abre a porta. Porque Ele observou, constatou que nós ainda não estamos preparados, que ainda precisamos de ser moldados, de ser libertos. Alguma coisa Deus ainda está a fazer, alguma coisa Deus ainda está a aperfeiçoar. Um dos maiores motivos dos crentes desistirem das promessas de Deus é o tempo. O tempo. Mas a palavra do Senhor também diz que Ele não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Ou seja, é suportável. Nós conseguiremos suportar o teste do tempo quando formos dependentes de Deus, quando firmarmos os nossos pés na rocha, quando termos intimidade com o Espírito Santo, quando formos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos capacitar e nós conseguiremos andar. Os anos, o tempo, os dias, as horas que forem necessárias pelo deserto, sem desistir. Aquele que viver verá a glória de Deus, aquele que permanecer verá a glória de Deus, aquele que acreditar verá a fidelidade de Deus, porque o nosso Deus, Ele não pode falhar. O nosso Deus, Ele não pode mentir. Todas as palavras que Deus declarou se cumpriram. Não será diferente na tua, na minha, na nossa vida, porque o nosso Deus permanece sendo o mesmo. O nosso Deus permanece fiel e permanecerá para todo sempre, porque o nosso Deus, Ele é imutável, o nosso Deus, Ele não muda. Ele é desde a eternidade Deus e sempre será Deus. Enquanto esperamos, enquanto passamos pelo teste do tempo, devemos levantar, erguer os nossos olhos para os montes, de onde nos vem o socorro, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Enquanto espera, se entregue na presença de Deus. Procure orar mais. Procure passar mais tempo com Deus. Procure se dedicar mais nas coisas do reino e você conseguirá passar com mais facilidade. Quando somos cheios do Espírito Santo, os problemas se tornam mais pequenos. Quando sentirmos que a cruz está a começar a pesar, vamos clamar ao nosso Deus, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele aliviará o nosso fardo. Ele vai quebrar o jugo do maligno, porque Deus tem prazer em cumprir as suas promessas. Deus, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Enquanto nós caminhamos, Ele nos ajuda. Enquanto nós caminhamos, Ele nos guarda.
Rimante, talvez você que ouve a oração já tomou a decisão de desistir por causa do tempo. Você não tem mais esperança. Rimante, mas assim diz o Senhor. Riba, eu sou o dono do tempo, o dono de todas as coisas, o Criador de todo o universo. Rimante, permaneça firme. Rimante, e verás a glória de Deus. Rimante, Pai, nós te louvamos. Deus, nós te exaltamos porque tu és bom. Deus, tu és maravilhoso e a tua misericórdia dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Mais um dia, Deus, nós estamos na tua santa e bendita presença e te louvamos e te exaltamos, Deus. Graças te damos porque tu és o Deus da nossa vida, porque tu és o Deus da nossa salvação. Deus, tu és fiel em todo o tempo e em todo o tempo tu és fiel. Deus, nunca se ouviu e nunca se viu alguém que confiou no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e foi envergonhado e foi decepcionado. Deus, nunca haverá alguém que confiou no Senhor. E o Senhor não honrou a sua fé. Oh Deus, nós queremos louvar e exaltar o teu nome, porque nós cremos na tua fidelidade. Deus, nós cremos nas tuas promessas. Nós cremos, oh Deus, que quando oramos, os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Mesmo sendo falhos e pecadores, Pai, pela misericórdia, nós acreditamos que o Senhor está do nosso lado. Deus, o Senhor é caminho no deserto. O Senhor é ponte nas águas. O Senhor é fortaleza. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é aquele que caminha conosco e nós queremos louvar e exaltar o teu nome, no poderoso nome do Senhor Jesus. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Deus, mais uma vez, estamos aqui unidos e reunidos, Pai, na tua santa e bendita misericórdia, reconhecendo que somos falhos e pecadores. E clamamos, ó Deus, pela tua misericórdia. E clamamos, ó Deus, pela tua graça. Lava-nos, ó Deus, no teu precioso sangue. Purifica-nos, ó Deus. Santifica-nos, porque o sangue de Jesus nos justifica. Do nosso acusador. O sangue de Jesus. Desfaz as obras do maligno. Ó Deus, a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar. E nos purificar de toda injustiça. Então, ó Deus, estamos prostrados clamando. Filho de Davi, tenha compaixão de nós, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, receba-nos mais uma vez na tua santa e bendita presença. Perdoa, Deus, a nossa incredulidade. Deus, a nossa desobediência. Deus, nessa manhã, visita-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia. Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir todas as promessas. Deus, remova, Deus, toda a ansiedade. Remova, Deus, toda a incredulidade dos nossos corações.
porque a tua palavra diz, ó Deus, lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Rimante carrebo Deus, nós lançamos toda a ansiedade. Rimante rebo debaixo, Senhor, das tuas asas, debaixo do teu altar. Riba Deus, não queremos ser tolos, não queremos destruir as nossas vidas e as promessas com as nossas próprias mãos. Rimante que por causa da demora, ó Deus, ministra nos nossos corações. Rimante que rebo a tua fidelidade. Deus, porque as minhas palavras não convencem ninguém. Ó Deus, mas é o teu Espírito Santo. Rimante rebo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Espírito Santo. Riba que penetra, Deus, até nas profundezas da nossa alma. Então, ó Deus, venha falar os nossos corações. Venha, Deus, renovar os nossos corações. Venha, Deus, fortalecer. Riba, porque muitos estão cansados, estão sobrecarregados, incrédulos, por causa do tempo. Rimante que riba, Deus, não permita que nenhum dos teus filhos, ó Deus, venha perder as promessas. Riba por causa da impaciência, por causa, Deus, dos dardos inflamados do maligno nas suas mentes. Riba porque o diabo tem falado na mente de muitos. Desiste. Riba, o tempo já passou. Ó Deus, repreenda esses dardos inflamados. Repreenda, Deus, esses pensamentos. Repreenda, Deus, toda angústia, toda tristeza. Liberta. Rimante, todo aquele, Deus, que está num leito deprimido, achando que Deus o esqueceu, achando que Deus o abandonou. Deus, a tua palavra diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, rimante, eu todavia não me esquecerei. Deus, nós sabemos que o Deus da nossa vida não se esquece, que o Deus da nossa vida não falha. Rimante, que não pode falhar, não pode mentir. Riba é fiel em todo tempo e sempre será fiel. Riba, Deus, derrama as tuas águas sobre os nossos corações. Remova, Deus, toda a sequidão. Rimante, remova, Deus, toda a incredulidade, todo medo. Riba, Deus, e dá lugar à fé, e dá lugar, ó Deus, à esperança, porque o Senhor Jesus é a esperança da glória. Rimante, Deus, a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Rimante, Deus, nós cremos que a alegria virá. Riba, Deus, nós cremos que a porta se abrirá. Nós cremos, ó Deus, que o milagre acontecerá. Riba seca, rimante, que ribas. Rimante, Deus, apesar de falhas, apesar, ó Deus, de pecadores, no fundo da nossa alma nós acreditamos. Rimante, por isso, Deus, estamos aqui orando para que o Senhor nos ajude. Rimante, na nossa pequena fé, para que o Senhor nos ajude na nossa incredulidade. Aumenta, Deus, a nossa pequena fé. Riba, aumenta, Deus. Riba a nossa dependência de Ti. Ó Deus, que enquanto esperamos, rimante, que possamos, ó Deus, Te servir com diligência. Riba, enquanto esperamos, ó Deus, que possamos cuidar das coisas do reino. Rimante, que desperta, Deus, o desejo. Rimante, que de fazer a Tua vontade,
Desperta, Deus, em nós o desejo de te servir, de te adorar. Rimante carrebos. Deus vai cumprir todas as promessas. Rimante rebo. Não importa quão grandes sejam as promessas. Talvez você não acredite porque a promessa é grande demais. Pessoas comuns fazem coisas extraordinárias quando a graça de Deus está sobre as suas vidas, ainda que você não acredite em ti. Acredite em Deus, porque Deus é capaz de fazer e Ele sabe como fazer e faz perfeitamente. Rimante que nada representa uma dificuldade. Nada representa uma barreira, nada representa um problema para o nosso Deus. Ele consegue alcançar. Rimante carrebos. Ele consegue quebrar muralhas e fortalezas. Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é o Deus do impossível. Não desista da tua promessa. Espera, rimante, carregou o tempo de Deus e Ele vai te honrar em nome de Jesus. Pai, nós entregamos esse dia nas tuas mãos, mais uma semana. Rimante, carregou, clamamos pela tua graça, Deus, pela tua presença. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para o dia de hoje, que não venha prosperar. Conceda-nos um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.